prazer muito grande poder estar de volta. Pode dizer glória a Deus. Sinto falta dessa igreja maravilhosa. E eu gostaria que você, antes de começar, eu queria fazer alguma coisa. Eu queria que você se unisse a mim e ficasse de pé. Porque enquanto meu pai estava ministrando, o Espírito Santo colocou algo no meu coração que eu queria fazer antes de começar. Eu queria que a gente começasse a aplaudir agora a vida do pastor Keis. A aula que ele deu hoje foi uma aula que poucas vezes eu tive a oportunidade de ver. E hoje eu me lembrei o tanto que eu amo ouvir meu pai. O tanto que eu amo poder sentar, pai, e poder ouvir os seus ensinamentos. O Senhor é um homem de Deus, o Senhor é um homem separado, o Senhor é um homem, pai, que eu não consigo nem ter palavras para expressar. Eu tenho orgulho de ser seu filho. Muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui com o Senhor, poder estar aqui no mesmo púlpito que o Senhor. Isso é uma honra muito grande para mim. Irmãos, vocês precisam aprender a valorizar ainda mais. Essa mensagem dele hoje, eu falei assim, nossa, para que eu vou pregar hoje depois disso? Não preciso mais pregar. Pode terminar o culto, tá bom demais. Podia ter pregado um semestre inteiro sobre essa matéria. Foi bom demais, gostei demais. Estou emocionado ainda. Então eu quero que você feche seus olhos. Curva sua cabeça. Hoje é um dia que vai ser um dia que vai mudar a sua história. Eu creio que Deus me trouxe aqui com um propósito. Eu creio que eu vim aqui não só para ver minha família, mas eu creio que eu vim aqui com uma missão. Eu creio que eu vim aqui para poder conversar com você, para poder pregar para você essa manhã. E eu creio que hoje Deus tem separado para nós algo especial. Algo que ainda nós não vimos, algo que ainda nós não experimentamos, uma porção nova. Então eu gostaria que você começasse a entrar diante dessas palavras e começasse a falar com Deus agora. Comece a falar, Deus, eu tomo para mim essas palavras e eu acredito e eu aceito que hoje é uma manhã especial. Hoje é uma manhã diferente, hoje é uma manhã de transformação, hoje é uma manhã de mudança, hoje é uma manhã que eu não vou sair da mesma maneira que eu entrei. Hoje eu estou sendo despertado para uma guerra que eu estou participando, eu estou sendo despertado para a minha função diante da minha nação, estou sendo despertado para a minha função diante da minha família, diante daqueles que estão ao meu redor. Essa manhã marcará a sua vida, marcará a sua história. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua presença. Louvamos e bendizemos o Teu santo nome, porque nós sabemos que não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Porque quando ainda éramos inimigos, o Senhor escolheu nos amar. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu primeiro, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós te agradecemos, Pai, e consagramos esse tempo ao Senhor. Dizemos que seja feita conforme a Tua vontade. Pai, que eu não pregue da minha cabeça, que eu não pregue das minhas próprias ideias, mas Pai, que eu seja tomado pelo Espírito Santo, e que a minha boca possa ser cheia por Ele, e que Ele, Paizinho, possa cumprir hoje aqui tudo aquilo que lhe apraz, que a sua palavra não volte vazia, mas antes ela cumpra tudo aquilo que lhe foi designada. Toma minha boca hoje, Pai, com uma pena na mão de habilidoso escritor, e escreve em nossas vidas hoje um novo destino, um novo futuro, um novo plano sendo traçado essa manhã. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode tomar o teu assento, pode tomar o teu lugar. Vou ser bem rápido essa manhã. E eu gostaria que você prestasse 100% da sua atenção. Então eu quero que você fale com a pessoa que está do seu lado. Bom dia. Hoje eu quero prestar 100% de atenção. Porque hoje nós vamos falar de mim. Pode falar o pessoal que está do seu lado. Quero prestar atenção. Porque hoje o assunto sou eu. Amém? Hoje o assunto somos nós. Eu quero trazer uma palavra hoje, que eu creio que é uma palavra de Deus para nossas vidas. Eu creio uma palavra de Deus para a nossa igreja, que é uma palavra que é de Deus para o nosso Brasil, para a nossa nação, para as nossas famílias. E essa palavra se encontra em Esté. Abra sua Bíblia no capítulo 3 de Esté, a partir do verso 8. Rapidamente eu quero trazer o contexto. Enquanto você abre, eu vou trazer o contexto sobre o qual nós estamos falando. Esté era uma menina judia, órfã, que foi criada pelo primo.
A Bíblia nos conta que ela tinha uma beleza estonteante. E Esté Esté foi criada pelo seu primo. E seu primo, chamado Mordecai, ocupava um lugar no reino. Desculpa. E pela palavra a Bíblia diz que ele ocupava a porta do rei. Na porta do rei, irmão, acontecia duas coisas. Acontecia o comércio e acontecia a corte legal do rei. O rei ia diante da porta para proferir julgamentos e juízos. E onde ali também aconteceria o quê? Um comércio de trocas. Então nós podemos identificar por isso que Mordecai ocupava um cargo naquele reino de ou um advogado ou um empresário muito bem sucedido. E esse cara decidiu cuidar da sua prima. E aí um dia Vasti, que era ex-mulher do rei, desobedeceu um princípio, quebrou um princípio diante dele, desobedecendo uma ordem direta do rei para se apresentar diante dele, diante dos seus convidados. E Vasti, por inúmeras razões que nós não conhecemos, há apenas especulações sobre isso, ela decidiu não ir à presença do rei. O rei já estava meio alcoolizado, o rei já estava passando por uma festa, havia 7 dias de festa. No último dia ele tentou chamar ela, e ela decidiu por bem não ir diante da presença do rei. E o rei conversou com seus conselheiros, os amigos estavam reunidos, e eles decidiram que aquilo ali poderia formar uma crise nacional, onde as mulheres perderiam o princípio de honrar os seus maridos. Um dos seus conselheiros disse para ele, fala assim: olha, rei, eu quero dizer que esse assunto é tão sério, que ainda essa noite as princesas, quando chegarem em casa, não obedecerão seus maridos, pelo exemplo que Vasti deu para o senhor hoje. E o rei se enfurece de uma forma muito grande e decreta que ela não mais entra na presença dele, decreta que ela não é mais rainha, decreta que ela ali perdeu o seu cargo, a sua oportunidade, o seu tempo real. Já daí nós percebemos, irmão, que a desobediência traz a quebra de princípio. Através da desobediência traz a falta de oportunidade. A quebra de um princípio traz ali uma brecha para que Satanás possa começar um dos primeiros atos de feminismo na nossa história. No Antigo Testamento, antes de Pedro, antes de Paulo, antes de qualquer um do Novo Testamento falar sobre honrar o marido, como a mulher deve honrar o marido, como a igreja deve ser como noiva, e Jesus honra a sua noiva, e a igreja como noiva precisa honrar o seu marido, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ali Vasti começa quebrando um princípio. Por que eu estou contando de Vasti? Porque você precisa entender aonde que Esté está entrando. E aí acontece depois disso uma guerra. O rei fica algum tempo sem esposa, sem rainha, e aí ele perde essa guerra e ele fica muito desesperado. Os seus amigos percebem que ele sente falta de uma rainha, e aí eles começam a falar para ele, eu vou parafrasear um pouco aqui, porque é questão de tempo. E aí ele fala, vamos fazer um concurso de novo, vamos trazer as mulheres mais bonitas do reino, as virgens, e o senhor escolhe outra rainha para acompanhá-lo, para ser uma companheira, para poder te satisfazer, te alegrar, tal. E aí Mordecai, como um homem de Deus, ele percebe os tempos, irmão. Uma coisa que tem faltado muitas vezes para os homens de Deus é a percepção das oportunidades abertas. Mordecai podia muito bem ter falado para a prima dele, fica aqui, fica em casa. Não é para você não, você é órfão, você não tem família. O único representante da sua casa sou eu, sou um primo. Que ligação tem um primo, nem sanguíneo é. Não, fica tranquilo, fica em casa. Pelo contrário, ele preparou a sua prima, ele ordenou a sua prima. Nós vemos aqui uma geração preparando a outra. Nós vemos aqui uma geração posicionando a próxima geração para ocupar o posicionamento estratégico e profético que Deus tem para nós. Mordecai percebe a porta aberta e fala assim, você vai entrar por ela. E ele instrui ela, ele dá algumas instruções, como por exemplo, ele fala para ela, não diga de onde você é. Depois nós vamos perceber por que ele fala isso. Não diga de onde você é, rapidamente obedeça todas as ordens que Hagai, que era o eunuco que era responsável de cuidar das virgens, dê para você. E a Bíblia fala que Esté chegou lá e foi muito diligente, e ela alcançou graça diante das pessoas que estavam ali, alcançou graça diante do eunuco que separava as mulheres. E ela foi uma das escolhidas para poder se apresentar diante do rei. Só que, irmãos, antes de se apresentar diante do rei, existia um processo que era necessário para as mulheres passar. A mulher não era escolhida simplesmente porque ela era bonita e ela estava pronta para encontrar o rei. A mulher era escolhida e a partir daí começava um processo de melhoria na vida dela para que ela pudesse se apresentar aprovada diante do rei. Existia um requerimento, existia um padrão, existia algo necessário que era necessário para ela entrar na presença do rei.
E a Bíblia nos conta que existia um tempo de 6 a 1 ano, 6 meses a 1 ano, de preparação, onde ela simplesmente, só estou parafraseando, irmão, passava óleo no corpo, passava creme no corpo, raspava tudo, ficava bonitinha, malhava, ia para casa, ia comer só frutinha de manhã, entendeu? É assim que funciona, a dietinha que a gente fazia hoje, fazia tudo lá também, eu acredito nisso. E aí depois de 1 ano, Esté foi chamada para a presença do rei. Depois de ter passado por um processo, depois de ter se melhorado, depois de ter se limpado, depois de ter se vestido da forma certa, ela teve a condição de se apresentar diante do rei. Muitas vezes nós queremos chegar e ser escolhidos para nos apresentar diante do rei, mas não queremos passar pelo processo necessário, que é o requerimento de nos apresentarmos diante dele. O processo não aconteceu antes dela ser escolhida, irmão. O processo aconteceu depois que ela foi escolhida. O seu processo começa depois que você diz, eu aceito. Depois que você aceita, começa um processo onde a noiva de Cristo tem que ser achada sem mácula, onde a noiva de Cristo vai ser achada sem culpa. É um processo de purificação, é um processo de limpeza, que eu e você, como noivas de Cristo, precisamos passar. E nesse encontro com o rei, irmão, ela encontrou com ele, foi muito maravilhoso. Eu não quero ficar pensando o que ela fez com ele, aleluia. E aí foi uma bênção e ela achou graça diante dele. E depois de Esté, ele falou assim, não precisa mais mostrar a ninguém. Você é escolhida, você vai ser minha rainha. Eu te escolho, você é linda, você é a mulher que eu sonhei. E aleluia, e glória a Deus, meu pai, que alegria. Você é a rainha agora do nosso reino. Eu quero dizer uma coisa, irmão. Não existe competição para o Filho de Deus que tem a bênção dele. Eu vou falar mais uma vez. Não existe competição para o Filho de Deus que já foi aprovado, processado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não sei quantos sabem aqui, mas a palavra que o pastor Keison disse vai exatamente ao encontro que nós vamos falar. Nessa guerra já existe um vitorioso, irmão. Nessa guerra já tem um que já está com a vitória nas mãos. Existe um que já tem tudo dominado. Sabe aquela música, está tudo dominado? Está tudo dominado, irmão, pode ficar tranquilo. Você só precisa se posicionar de acordo com aquilo que ele tem te falado. Jesus não vai ganhar nos 45 do segundo tempo, no sufoco, suando, frio. A gente já entrou no jogo com a vitória nas mãos. Tudo que a gente precisa fazer agora é terminar ele. E Esté começa ali a sua saga de rainha. E aí o primeiro ponto da minha mensagem é: ela não conseguiu uma posição. O que ela conseguiu foi um chamado. Enquanto o mundo luta, corre atrás, grita e se destrói e se mata por um cargo, nós, irmãos, temos que ter a noção de que nós estamos vivendo um chamado. A diferença entre um cargo e um chamado é muito clara. Chama-se motivação. O cargo, a motivação do cargo é simplesmente o cumprimento do seu dever. O chamado, a motivação do chamado é simplesmente o cumprimento das palavras de Deus para a sua vida. A diferença está, irmão, em obedecer aquilo que Deus tem te falado e obedecer aquilo que o mundo tem te dito para fazer. O cargo, ele é simplesmente aquilo que vai te trazer um retorno humano. O chamado é aquilo que vai te posicionar espiritualmente. Ela alcançou ali, não foi um cargo. Ela alcançou um chamado. E Esté ela pode ser nova, a Bíblia não diz a idade, mas calcula-se que ela era nova, deveria ter uns 20 anos, 20 e poucos anos. E Esté passa 4 anos, irmãos, sem nada acontecer na vida dela, sem nada ser marcado. Ela entra na presença do rei, quando ela é chamada, e durante 4 anos, a história passa a vida dela. Até que um dia, um cara chamado Amã, esse cara representa na figura aqui, figura ilustrativa, ele representa Satanás, irmão. E é muito claro, eu estava pensando, eu falei, meu Deus, como que é claro isso? A Bíblia fala que o rei olhou para ele e falou assim, olha,
eu vou te honrar acima de todos. E fez dele o segundo maior na hierarquia do reino. Entre todos os príncipes ele era o segundo. Quem era o segundo? Não vou nem entrar nesse aspecto. Daí ele chega para o rei Assuero e fala assim: rei, perdão, antes disso, porque a mãe estava sendo honrada e exaltada e levantada a bola dele, tal. Agora onde a mão passava era necessário que as pessoas se ajoelhassem e honrassem a ele, e colocassem-se de joelho diante de Amã. E Mordecai, mais uma vez, um homem de princípio, um judeu formado, um homem que tinha a palavra de Deus. Irmão, toda vez que você lê, a maioria das vezes, não vou dizer toda vez, mas a maioria das vezes que você lê judeu na Bíblia, significa ali uma forma ilustrativa do povo de Deus. Mordecai estava mostrando ali uma figura representativa de nós, de mim, de você. Ele representa eu e você nessa história. Esse livro é o livro que não menciona Deus. Não existe a palavra grifada, Deus. Mas é impossível você ler ele e não reconhecer a presença de Deus nesse livro. Continuando, Mordecai diz para... Mordecai não diz, Mordecai faz. É uma diferença entre a nossa sociedade hoje. Mordecai não fala para os outros, ele faz. Ele chega e ele não se dobra diante do rei. Ele não se dobra diante de Amã. Amã queria minar ali, como Satanás quis minar no Éden. Ele estava atrás de o quê? De adoração. Olha como é importante, irmão, você saber o que você faz com o seu corpo, o que você faz com a sua boca. Porque a adoração, a pessoa com a qual você se ajoelha na frente, tem autoridade sobre a sua vida. Cuidado com o que você está se ajoelhando, irmão. Cuidado para quem você está se ajoelhando. Cuidado com as palavras que têm saído da sua boca. Porque a palavra diz que nós devemos prestar culto só a Ele, só a Deus. E Mordecai, como um judeu, falou: não vou me ajoelhar diante dele. Só existe um pelo qual eu me ajoelho. Só existe um na frente de quem eu me ajoelho. E os amiguinhos de Mordecai falaram para ele: ó, presta atenção, cara. Se ajoelha, se ajoelha, se ajoelha, se ajoelha. Não vou me ajoelhar, não vou me ajoelhar, não vou me ajoelhar. Se ajoelha, não vou me ajoelhar. Se ajoelha. Ele falou o seguinte: quer saber? Vou parar de ouvir vocês. Mordecai aprendeu um segredo da vida, irmão. Ele aprendeu a ignorar aquilo que fala contra a Bíblia. Ele tentou, ele falou uma vez, ele falou 2 vezes, não quero, tá ok. Eu não vou mudar. Os meus princípios não abrem mão. Deixa eu te falar uma coisa. Quando se trata de princípios, uma coisa é certa: prevalece quem mantém mais eles. Se você é a pessoa que abre mão de princípios muito rápido, você é uma pessoa que não prevalecerá durante muito tempo. Porque os princípios, como os mandamentos de Deus, eles não são punitivos, mas eles são protetores. Por eles, vocês serão guiados e protegidos. Amém? Tudo isso, irmão, para chegar no nosso ponto aqui. E aí, Amã percebe que Mordecai, chega no ouvido de Amã, que Mordecai não vai se ajoelhar. E Amã fala para o rei Assuero assim, verso 8: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Quem se identifica com esse verso, levanta sua mão. Existe disperso entre os povos, em todas as províncias, um povo cujas leis são diferentes. Quem é esse povo, irmão? Diga: sou eu. Sou eu, irmão. Somos nós, irmão. Nós temos uma lei diferente, uma lei que é regida pelos céus, uma lei que é regida pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e tudo aquilo que for contra essa lei não pode ser aprovado por mim e por você. Essa é a nossa lei. Eu não estou pregando, irmão, para você desobedecer a lei dos homens, porque a Bíblia deixa claro que nós precisamos honrar a quem merece honra e obedecer àquele quem está na autoridade. O que eu estou dizendo é que nós precisamos entender que existe um ponto de divergência entre as nossas e as deles. E hoje em dia a palavra da moda que tem corrido em todos os lugares do mundo chama-se tolerância.
Todos estão aqui cientes de que tolerância é uma palavra que está afetando nossa sociedade hoje, diga amém. Qual é a grande sacada do mundo hoje para poder bater na frente de todo mundo? Tolerância. Você precisa me tolerar. Você precisa me tolerar. Você precisa ser tolerante. Você precisa aprender a tolerar o próximo. Você precisa aprender a tolerar o que está acontecendo. Você precisa aprender a tolerar o que está acontecendo, as circunstâncias que estão envolvendo a nossa sociedade. Você precisa aprender a tolerar, irmão, o comportamento do seu filho. Para com isso, que besteira. Deixa o menino se expressar, deixa o menino ser criativo. Deixa o menino descobrir as coisas. Você precisa aprender a tolerar a sua esposa, tolerar seu marido. As palavras que os nossos inimigos estão usando são as palavras de tolerância. Existe um decreto contra o nosso povo. Existe um decreto contra a nossa nação. Existe um decreto contra mim e contra você. E a maneira como eles têm feito é querer que eu e você os tolere. A tolerância, irmão, é uma maldição, é algo terrível. Que isso, Daniel? Meu Deus, o que você está falando? Não fala isso, menino, isso é muito novo. Irmão, deixa eu te explicar a diferença entre tolerância e amor. A Bíblia nos manda amar. A Bíblia não nos manda tolerar. Porque o amor envolve mudança, o amor envolve transformação. O amor, você vai olhar em 1 Coríntios 13, não envolve sentimento, mas é tudo decisão. Você ama, você cuida, você transforma, você nutre, você muda. A tolerância, você simplesmente ignora a situação do outro. A tolerância faz com que você não tenha poder, não tenha autoridade, não tenha vontade de se envolver com o próximo. Tolerância significa que você não gosta de uma situação, mas não pode fazer nada para mudá-la. Então eu tolero. Deus não nos chamou para tolerar as coisas que estão acontecendo na nossa nação. Deus não nos chamou para tolerar as coisas que estão acontecendo na minha e na sua casa. Eu quero falar da nossa própria vida hoje, irmão. Quantas vezes eu e você temos tolerado o pecado dentro de nós? Quantas vezes eu e você nós temos achado que nós não temos autoridade suficiente, poder do alto o suficiente para poder mudar, para trazer transformação para a minha e para a sua vida? Quantas vezes nós temos sido alvo da nossa tolerância para conosco mesmo? Nós temos tolerado a nossa falta de compromisso. Nós temos tolerado a nossa falta de amor. Nós temos tolerado a nossa falta de mudança. Nós temos tolerado a nossa falta de vontade. Porque é isso que o mundo quer. Tolera. Fica tranquilo. Você não pode fazer nada para mudar isso. Eu quero hoje quebrar essa mentira no nome de Jesus. Diga amém. Não, diga mais forte. Eu quero quebrar essa mentira em nome de Jesus. Nós não somos obrigados a tolerar o que está acontecendo com as nossas vidas. Isso é a mentira de Satanás. Amã diz para o rei: rei, se parecer ao rei, decrete-se que se sejam mortos e nas próprias mãos do que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre no tesouros do rei. Amã estava fazendo o que, irmão? Amã estava comprando o rei. 10.000 talentos significa o equivalente a 375 toneladas de prata. Estão colocando um preço sobre a minha e sobre a sua cabeça. Estão colocando um preço sobre a minha e sobre a sua cabeça. Só que eles não sabem e eles não entendem que existe um que já veio e pagou o mais alto preço por mim e por você. Existe um sangue que foi derramado para que isso não pudesse acontecer. Existe um sangue que foi derramado para que a minha vida e a sua vida não tivesse preço. Ele entrou no escritório do rei, ele entrou na corte do rei para pedir a morte do povo de Deus. E o rei, sem saber do que estava acontecendo, sem entender direito, eu penso, chamou seus secretários e disse: pai, escreve, vamos selar com o anel do rei, que um decreto não pode ser revogado, não pode ser mudado.
E assim foi feito. Com o anel do rei se selou, verso 12. Verso 13 agora. Enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem, aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Irmão, te parece alguma coisa se eu destruir, matar, aniquilar e roubar? Te parece com alguma coisa da Bíblia assim? Te lembra alguma coisa? João 10:10, onde o diabo fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Mais uma semelhança figurativa aqui de Amã. Amã não se contentava em matar um. Amã entendeu que o povo era perigoso demais para viver junto com ele. Eu quero dizer que você é uma ameaça para Satanás. Você é uma ameaça para Satanás. Vou falar mais uma vez, você vai gritar bem alto e vai compartilhar essa alegria com a pessoa que está do seu lado. Você é uma ameaça para o reino das trevas. Aleluia, pode aplaudir. E aí, irmão, vou resumir aqui bem rápido. Mordecai ouviu isso, e Mordecai ficou sabendo o que estava acontecendo. Ele leu o decreto, que falava que o seu povo seria morto em um dia determinado, seria aniquilado em um dia determinado, e tudo quanto eles possuíam seriam roubados num dia determinado. Eu quero que fique claro aqui, eu quero fazer um ponto. Uma coisa que tem marcado muito a minha vida é essa palavra que eu vou ler agora. Mordecai soube de tudo que ele estava fazendo, e ele saiu, capítulo 4, verso 1. Mordecai, quando soube havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. A primeira coisa que Mordecai fez foi rasgar suas vestes. Rapidamente eu quero dizer, as vestes naquele tempo falavam de reputação, às vezes naquele tempo falava de postura, às vezes naquele tempo dizia da sua posição na sua sociedade. Mais à frente nós vamos ler no texto que Esté vai mandar para ele vestes reais. Se existiam vestes reais, nós podemos entender que existiam vestes de advogado, como hoje se existe toga, se existe essas coisas, tal. A primeira coisa que ele fez foi abrir mão de tudo que ele achava que valia a pena. Tudo que a sociedade falava para ele, não abre mão, não rasga as suas vestes. Não rasga as suas vestes. Não abre mão da sua reputação para chorar, para clamar, para pagar o preço por uma nação. Não faz isso. E a primeira coisa que ele fez foi rasgar tudo aquilo que a sociedade valorizava, tudo aquilo que eles diziam que as coisas eram melhor do que as pessoas. Ele trouxe princípios à tona mais uma vez. Minha nação é mais importante do que os outros pensam de mim. O meu povo, a minha casa, a minha família é mais importante do que o povo pensa de mim. Ele rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de cinzas, tomou uma posição de humildade e foi para o mesmo lugar onde ele se encontrava, eu creio que todos os dias, como um juiz, como um advogado, como um comerciante bem-sucedido, ele apareceu no mesmo lugar, como um maltrapilho, humilhado, clamando pelo seu povo. Eu quero dizer, irmão, no mesmo lugar que você vai todo bonitinho, arrumadinho, é o lugar onde você tem que ir para clamar pela transformação e pela mudança da minha casa, da sua casa, da nossa nação. Você não tem uma posição, você tem um chamado. E Mordecai faz saber, ele conta para Esté. Mas na verdade Esté manda um emissário, verso 5, para saber o que estava acontecendo com Mordecai. E aí Mordecai fala para ela o que estava acontecendo e faz ela descobrir, manda para ela o decreto. E aí Esté, a Bíblia fala o quê? Esté respondeu para ele assim, eu tenho aqui no outro, misericórdia, cadê? Tá bom, eu vou contar para você, que eu não estou achando agora aqui. A Bíblia fala que Esté muito se doeu. Quando Esté leu e ficou sabendo daquilo, ela muito se doeu. Olha a diferença entre um e outro. Mordecai ficou sabendo, rasgou as suas vestes, botou pano de cinza, se humilhou e foi lá clamar.
Esther ficou sabendo e muito se doeu. Ah, que bonito. Que bom, Esther, que você se doeu, que legal. Será que isso não tem sido eu e você, irmão? A gente vê as coisas acontecendo fora das nossas portas. A gente manda perguntar o que está rolando. E aí quando a gente descobre, a gente... Que chato, né? Que tristeza. Faz o seguinte, manda para Mordecai vestes reais, que ele está todo vestido de pano de saco. Manda para ele lá, vestes reais. Esther estava enviando um convite para Mordecai se conformar com a situação, da mesma maneira como ela tinha se conformado. Esther estava numa posição confortável. Esther estava numa posição onde muito provavelmente ela não seria achada. Se fosse, demoraria muito tempo, porque lembre-se do que nós falamos no começo, ninguém nem sabia que ela era judia. E aí, ela manda aquilo que sobra para Mordecai. Faz o seguinte, abre o meu armário e pega daquilo que sobra para mim e manda ele se conformar. Manda ele parar de chorar, está vergonhoso demais, vão descobrir que ele é meu pai de adoção, meu primo de linhagem familiar. Manda ele se conformar com o que está acontecendo. Para com essa besteira, Mordecai. A diferença entre um e outro é que um tomou a postura de fazer a diferença. Mordecai olhou para a situação e falou assim, ou é agora ou nunca. Esther falou assim, acho que eu posso esperar mais um pouquinho. Não existe mais tempo, irmão, para mim e para você esperarmos mais um pouco. Não existem mais vestes reais para que nós possamos distribuir dentre os povos. O que nós precisamos agora é rasgar as nossas vestes e começar a clamar diante de Deus, para que Deus possa enviar a solução para a minha e para a sua vida. Acabou o tempo de conformismo. Acabou o tempo de nós aceitarmos tudo de qualquer jeito. O povo está clamando. Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, a pessoa que está sentada do seu lado hoje pode estar clamando por uma resposta de Deus, pode estar clamando por uma salvação de Deus, pode estar clamando para que nós possamos fazer algo diferente por eles. O pedido de Mordecai para Esther foi, também ele deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de, olha o propósito pelo qual Mordecai chamou Esther, a fim de que ela fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia na sua presença, e lhe suplicasse pelo povo dela. Sabe o que as pessoas estão nas portas das nossas igrejas clamando para ter? Pessoas que têm relacionamento real com o rei, pessoas que têm disponibilidade para entrar diante da presença do rei e clamar por misericórdia e suplicar pela vida do seu povo. Você acha que o nosso governo, você acha que é nossos amigos, nossa casa, o nosso trabalho, as pessoas não estão clamando por alguém que tem uma palavra de Deus para a vida deles? Você já pensou, irmão, que quer você chegar no seu trabalho um dia e Deus falar para você assim, olha meu filho, a pessoa que está no seu lado todo dia no trabalho, no computador do lado, está passando por isso. Dá uma palavra para ela assim, que a vida dela vai ser transformada a partir de hoje. Isso é evangelho. Mordecai pediu para Esther, falou assim, Esther, presta atenção na sua posição. Você não tem um cargo, você tem um chamado, e o povo está clamando. O povo clama para que eu e você assumamos a nossa posição diante do rei. Nós somos a noiva de Cristo. Nós somos a noiva do rei. Nós somos aqueles que podem ir diante dele para poder fazer petições e que ele estenda o seu cetro e nós possamos suplicar pelo nosso povo. Irmãos, eu tenho que trazer um grande senso de responsabilidade para mim e para você. Isso tem que trazer um peso de responsabilidade para mim e para você. Nós não podemos fazer qualquer coisa com a nossa vida. Não é nosso direito. Você, quando aceitou Jesus Cristo, você disse que morreu para você mesmo. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Gálatas ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A morte
agora passa a ser lucro. O último ponto. Deus transforma a maldição em bênção. Então, Esther entrou dentro da casa do rei. Havia 30 dias, irmão, que ela não entrava dentro da casa do rei. Dentro das cortes do rei, quero dizer. Quanto tempo faz? E desculpa pela sinceridade, mas quanto tempo faz que nós não nos apresentamos diante do rei? 30 dias? 40? 50? 100? 200? E quando Mordecai pediu isso para ela, a primeira coisa que ela alegou foi essa falta de intimidade. Faz 30 dias que eu não entro lá. Quando a sociedade clama por mim, por você, Paulinho, uma das primeiras coisas que nós dizemos é que eu não tenho o suficiente. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho entrado diante dele. Você está me pedindo para conversar com ele, mas eu não tenho entrado diante dele faz 30 dias. Faz 30 dias que eu não coloco a minha cara diante do rei. Quantas vezes na nossa vida pessoal nós não temos encontrado com o rei? Enquanto as pessoas do lado de fora das nossas vidas estão clamando por mim e por você, para que nós tenhamos uma intimidade real com ele. Amã estava planejando pagar o suborno que ele fez o rei, com tudo aquilo que ele saqueasse do povo de Israel. Os nossos inimigos têm se mostrado inteiramente intencionais, irmãos. Os nossos inimigos têm se mostrado cada vez mais inteligentes. Como meu pai disse hoje, Paulo fala que ele não era ignorante às astutas de Satanás, àquilo que Satanás estava tramando. Amã estava planejando não só matar, mas ficar rico com a morte dos judeus. Ele estava planejando, irmão, ser honrado pelo rei. E ele estava na maré boa. E ele achou que estava tudo bem. E aí o rei estava honrando ele, e um dia, a história é grande demais, irmão, eu tenho que me atentar para não perder meu tempo, mas Amã descobriu um atentado contra o rei, e Amã contou para Esté, e Esté contou para o rei. Aí nós percebemos a união de duas gerações, viu, irmão? Não despreze quem está abaixo de você, e você que está abaixo, não despreze quem está acima de você. Vocês dois juntos serão responsáveis por salvar uma nação. Não é um sozinho, não é o outro sozinho. A sabedoria de um e a força do outro vão fazer a diferença. Não despreze a geração anterior à sua, e não despreze a geração posterior à sua, porque vocês dois fazem parte do mesmo propósito. E aí, a verdade é que Amã começa a planejar o sucesso dele. Amã começa a falar das coisas que ele vai querer fazer com ele. E ele chama a sua esposa, e ele fala: minha esposa, nós vamos ficar ricos, nós vamos crescer. E aí Amã fala para ela assim: Mordecai está prestes a ser morto. Aí ela falou assim: então faz uma forca para ele de 50 côvados. Planta aqui em casa, que você enforca ele aqui em casa. E ele: gostei. Isso é um prêmio para mim. Manda construir essa forca. E aí o rei descobre que aquilo que a trama que estava sendo feita contra ele era verdade. E quem foi escolhido, quem foi usado para desvendar essa astúcia de Satanás foi Mordecai. Eu quero dizer, irmão, eu e você vamos ser usados para descobrir as astutas ciladas de Satanás contra as pessoas que Deus tem estabelecido nas nossas vidas. Eu e você vamos ser boca profética, nós vamos começar a defender os nossos. E aí Mordecai percebe e diz, e fala para Esté, Esté conta para o rei, Esté fala para o rei: olha, quem fez isso foi Mordecai. Mordecai descobriu, Mordecai alertou para a sua salvação. E o rei manda escrever no livro dele: olha, escreve o nome dele aí, porque esse cara foi muito importante, salvou minha vida, blá, 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 blá. Tudo isso faz sentido agora. Um dia o rei vai dormir, ele não consegue dormir, ele é despertado durante a noite, ele começa a ler o livro. E ele começa a ler o livro, ele lembra de um nomezinho chamado Mordecai. E aí nesse nome Mordecai ele lê o que aconteceu, e ele percebe que o reino dele ainda está no reino, ele ainda está reinando por conta de alguém que descobriu um golpe. E ele fala assim: eu vou honrar esse cara.
Irmão, presta bem atenção. Mordecai até hoje, até agora nessa história, aqui passou-se 6 capítulos, 7 capítulos. Naquela época passou mais de 5 anos. Ele não tinha aparecido. Mordecai em nenhum momento apareceu. Mordecai o tempo todo disse para Esther fazer. Faz, Esther, eu estou te mentoreando, eu estou te discipulando, eu estou sendo teu pai. Só que existe uma honra para esses. Existe uma geração que precisa ser pai, que precisa ter cuidada por pais. E aí o rei chama Amã. Amã chega bem cedo na casa do rei. E o rei pergunta: Amã, o que nós temos que fazer com um cara que a gente quer honrar? E aí Deus usa a boca do inimigo para poder falar aquilo que ele queria fazer com o homem de Deus. Sabe o que a Bíblia fala quando o ímpio vai ajuntar para o justo? Sabe quando a Bíblia fala que o ímpio vai tramar para juntar as coisas, mas quem vai colher vai ser o justo? Aconteceu nessa palavra. E Amã começa a dizer: rei, pensando nele, rei, deveria ter uma passeata, usando um cavalo real. E esse cavalo deveria usar coroa real. E nessa coroa real, antes dele, deveria ter um homem dizendo: este é o homem cujo o rei quer honrar. Pensando em quem, irmão? Nele. Este é o homem cujo rei quer honrar. Acabou meu tempo, misericórdia. Desse dia em diante, o rei fala para Mordecai, fala para Amã: Amã, faz o seguinte, pega Mordecai, leva ele e faz exatamente conforme tudo o que você acabou de falar. Existe um Deus, irmão, que pode usar aquilo que você nunca imagina. Pode usar o cara que está tentando te matar. Pode usar o cara que está tentando decretar seu fim. Pode ser o cara que está tentando decretar o fim da tua família, o fim da tua prosperidade, o fim dos teus bens, o fim da tua casa, o fim de tudo, o fim da tua linhagem, o fim da tua prosperidade, o fim da tua história. Mas Deus pode usá-lo para construir o caminho que você vai ser honrado. A Bíblia fala que Esther, e eu vou concluir com isso, é o último, realmente o último ponto. Mais 1 minuto e meio eu termino. A Bíblia fala que Esther falou para o rei assim, falou para Mordecai, falou para Esther: Esther, eu quero te dizer uma coisa. Entra lá e fala com o rei. E ela respondeu para ele assim: Mordecai, eu quero te dizer uma coisa. Você sabe muito bem que todos os servos do rei, o povo das províncias do rei, sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença: a de morte. Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar no rei. Fizeram saber as palavras de Esther a Mordecai, e então lhe disse Mordecai, verso 13, capítulo 4. Não imaginas que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para uma conjuntura como esta, é que foste levado a rainha. Aí vem a segunda resposta de Esther. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, e ainda que contra a lei, se perecer, eu pereci. Então se foi Mordecai, e fez segundo Esther o tinha pedido. Eu queria que você colocasse de pé agora, irmão. Eu queria falar para você as mesmas palavras que Mordecai falou para Esther. Como enviado do Senhor, com todo o temor e tremor do meu coração, eu quero te perguntar hoje. As palavras de Mordecai, eu quero te dizer elas hoje.
Não imagines, irmão, que por estares dentro da igreja, só tu escaparás entre os evangélicos, só tu escaparás entre os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Eu quero fazer essa pergunta hoje. Quem sabe se foi para uma conjuntura como essa que você foi levado à posição que você ocupa hoje? Quem sabe se foi para cuidar do teu filho, irmão, que você foi feito o pai dele? Talvez ninguém mais na terra seria capaz de fazer o que você fez por ele. O teu filho não está perdido, a tua filha não está perdida, o teu casamento não está perdido, porque quem sabe se foi por uma conjuntura como essa que Deus te levantou para isso. Quem sabe, irmão, se você passou num concurso público por uma conjuntura como essa. Quem sabe, irmão, se você está na casa que você está por uma conjuntura como essa. Você trabalha do lado da pessoa que você trabalha por uma conjuntura como essa. Quem sabe, irmão, se você veio aqui essa manhã por uma conjuntura como essa. Isto passa de uma posição imatura e egoísta para uma postura madura e profética. De uma menina que só recebia ordens, ela passa a ser uma líder e convoca uma nação para o jejum e oração. Aquilo que lhe faltava, ela diz: convoque-a hoje um jejum e uma oração. Nós vamos ter intimidade com o Rei. Que não comamos e não bebamos, que nós possamos abrir mão das nossas necessidades mais intrínsecas. E eu vou entrar diante do Rei. Eu vou cumprir o propósito pelo qual Deus me chamou. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu assumo a posição que Deus me colocou hoje. Eu tomo a responsabilidade pelo qual é o meu chamado. Eu aceito hoje a responsabilidade e as consequências de fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. Eu decido hoje pagar o preço pela minha geração. Eu decido hoje pagar o preço pela minha geração. Eu quero te dizer, Mordecai, que eu vou entrar diante do Rei. E a verdade é que nós todos sabemos qual é a sentença. Mas eu quero te dizer que se eu perecer, eu pereci. Ela começou o chamado, ela tomou o mesmo chamado de Jesus Cristo. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas quer saber de uma coisa? Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quantas vezes falta para mim e para você fazer a mesma oração de Jesus Cristo? Eu abro mão do meu conforto, da minha posição confortável, daquilo que eu acho que é meu, para uma postura de eu falar: Deus, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E que se eu tiver que representar o Senhor, que eu tiver que entrar dentro das cortes, das câmaras, das coisas que representam lá fora, e eu perecer, eu pereci.